Ilha Proibida é um jogo cooperativo de 1 a 4 jogadores lançado pela Devir Brasil, com mecânicas de coleção de conjuntos e pontos de ação. Então, vamos ao setup. Primeiro, separe o maço de tesouros com o fundo laranja, dê uma embaralhada nele e coloque no centro da mesa, assim como os baralhos de alagamento que tem as localizações e o fundo azul escuro também embaralhado no centro da mesa, e todas as cartas de personagem também deixem ao alcance de todos os jogadores. Em seguida, ajuste o marcador de dificuldade no nível que os jogadores querem começar a partida e também coloque à vista de todos os jogadores. Então pegue todas as peças de terreno do lado que não está azulado e faça um quadrado de 4 por 4 no centro da mesa. Em seguida, com as peças que sobraram vão ser posicionadas nas linhas horizontais e verticais do tabuleiro. Em seguida, a gente vai comprar as 6 primeiras cartas do baralho de alagamento e vai virar para o lado azulado cada uma delas. Nesse caso aqui, as dunas do engano, a gente vai virar para o lado mais azulado. Atalaia a gente vai virar para o lado mais azulado. A ponte suspensa. Penhascos do Abano. O Templo do Sol e os Portões de Prata. Em seguida, embaralhe as cartas de personagem e distribua uma para cada jogador. Junto de 2 cartas do baralho de tesouro. Caso alguém receba uma carta de enchente, ele devolve ela para o baralho e compra uma nova, e daí a gente reembaralha o deck de compra. E por fim, cada jogador vai pegar o seu peão da sua cor e vai posicionar ele no espaço inicial que está delimitado pela cor do peão ali do lado. E para finalizar, posicione os 4 tesouros ao alcance de todos os jogadores. Feito o setup, os jogadores podem começar a partida. A Ilha Proibida se passa em várias rodadas com o objetivo de conseguir resgatar todos os tesouros e fugir sãos e salvos da ilha. No cada turno, o jogador vai realizar suas 3 etapas e vai passar a vez para o próximo jogador, e assim segue o jogo até que eles ganhem ou percam. Então, vamos ver cada uma das etapas do turno. A primeira etapa do turno é realizar 3 ações. As ações disponíveis são mover-se, drenar, entregar uma carta de tesouro ou então recuperar um tesouro. Primeira ação então, se mover. O jogador pode gastar a sua ação no seu turno para se mover para algum espaço adjacente a um que ele esteja anteriormente. Vai lembrar que os jogadores não podem se mover pela diagonal, a não ser que algum poder diga ao contrário. O jogador pode repetir várias vezes a mesma ação sem nenhum problema. A segunda ação é a ação de drenar. O jogador pode drenar uma peça que ele esteja em cima, que é virar do lado azulado para o lado de cor normal, ou então drenar uma peça que esteja do lado dele. Vamos dizer que ele esteja parado aqui, ele pode drenar essa peça voltando ela para o lado de cor normal. Os jogadores só podem fazer isso na ortogonal, a não ser que algum poder diga ao contrário para ele fazer na diagonal. Terceira ação, entregar cartas de tesouro. Caso 2 jogadores estejam na mesma peça, um deles pode entregar para o outro uma das suas cartas da mão. Mas vale lembrar que isso só serve para cartas de tesouro. As cartas de poderes especiais não podem ser entregues para outra pessoa. Para cada ação que o jogador gastar, ele entrega uma carta para aquele jogador. E a última ação disponível do jogador é, caso ele esteja num templo de um dos artefatos, ele descarta 4 cartas daquele artefato iguais e eles recuperam aquele artefato. O jogador pega e coloca ele na sua frente. No jogo também existem essas cartas de ação especial. Essas cartas podem ser utilizadas no seu turno ou em turno de qualquer outro jogador sem gastar os 3 pontos de ação que o jogador tem no seu turno. Para realizar ela, o jogador simplesmente baixa a carta, realiza o seu texto e segue o jogo. Então, depois de realizar suas 3 ações, o jogador vai comprar 2 cartas do baralho de tesouro. O jogador vai sempre comprar uma das cartas por vez. Ou seja, ele vai comprar uma carta e vai adicionar à sua mão. Vai comprar uma segunda carta e vai adicionar à sua mão também. Caso ele compre uma carta de enchente, ele vai pausar o turno dele e vai realizar essas 3 etapas que estão ali. A primeira delas é aumentar o nível da água no marcador. A gente vai subir ele um espaço.
Caso o marcador chegue na parte da caveirinha, os jogadores perdem o jogo. Depois disso, a segunda parte aqui a gente vai pegar a pilha de descarte de alagamento, vai dar uma embaralhada sem ninguém ver e vai adicionar ela no topo da pilha de alagamento. Ou seja, as cartas que já saíram vão sair novamente. E por último, essa carta aqui vai para a pilha de descarte das cartas de tesouro. Um jogador pode, a qualquer momento no jogo, ter no máximo 5 cartas na sua mão. Ou seja, nessa hora de comprar, caso ele estoure 5 cartas, ele tem que obrigatoriamente descartar cartas na pilha de descarte. Isso vale também na hora que o jogador recebe cartas de um outro jogador com a ação de entregar cartas. Caso ele receba uma sexta carta, ele tem que escolher uma das da mão dele para descartar para a pilha de descarte. A última parte da sequência do turno é compre cartas de alagamento conforme o número do nível da água. Então, os jogadores vão ver em qual nível está a água, nesse caso aqui 3, e vão comprar da pilha de alagamento esse número de cartas. Novamente, sempre uma delas por vez. Eles vão sacar uma carta, Templo do Sol. Eles vão localizar essa peça dentro do tabuleiro e vão virar ela para o lado alagado. Caso essa carta seja comprada e o tile já esteja no lado alagado, essa peça é removida do jogo junto da carta respectiva. E assim segue para a segunda, a gente pega, vai virar a carta aqui, penhasco do abandono, vai ver se ela está colorida, a gente vira ela para o lado azul e simplesmente coloca essa carta no descarte. Então a gente vai puxar aqui a outra, porta de prata, virar ela ou não e colocar no descarte. Vou lembrar que se uma peça for descartada por ter afundado 2 vezes, um jogador não pode atravessar aquela peça. Se a peça tiver sido só no lado azul, o jogador ainda pode passar por ela. Caso essa peça seja totalmente removida, ele não consegue fazer essa travessia, ele tem que simplesmente fazer a volta para ele chegar no espaço que ele queira. Caso um jogador esteja numa peça que foi afundada pela segunda vez, ele sempre vai se teleportar para alguma peça adjacente. Caso não tenham peças adjacentes e ele não tem nenhum poder que permita ele sair para mais longe, os jogadores também perdem a partida. Se a qualquer momento qualquer um dos 2 baralhos terminar, os jogadores simplesmente pegam a pilha de descarte, embaralham e formam um novo maço de compra. Então, depois do jogador realizar suas 3 etapas, fazer suas ações, comprar cartas de afundar e depois comprar cartas de tesouro, ele passa ao próximo jogador e assim eles seguem em sentido horário, até que os jogadores tenham conseguido recuperar todos os 4 artefatos. Feito isso, eles têm que estar todos reunidos na pista de aterrissagem e jogar uma carta de fuga do helicóptero. Com isso, eles vencem a partida com todos os tesouros salvos. Caso a pista de aterrissagem tenha sido afundada 2 vezes e eliminada do jogo, os jogadores imediatamente perdem, porque não tem como eles saírem para a salvação. O mesmo caso as 2 peças de um tesouro sejam afundadas 2 vezes e os jogadores ainda não conseguiram resgatar eles, porque o objetivo é conseguir resgatar todos os 4 tesouros do mapa. Então, depois de recuperar todos os tesouros e realizar a fuga pela pista de decolagem, os jogadores ganham a vitória. Se qualquer coisa que evitem que eles recuperem qualquer um dos tesouros ou fujam pela pista de decolagem, eles vão simplesmente perder a partida. Então, essa aqui é a nossa regra do Ilha Proibida, espero que você tenha entendido tudo. Qualquer dúvida deixe nos comentários e eu respondo o mais rápido possível. E se você for de Porto Alegre região e quiser testar tanto esse jogo quanto uma grande variedade de jogos, passe aqui na X, links na descrição. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça de deixar o like, se gostaram muito mesmo, adicione os favoritos e caso ainda não seja inscrito no canal, se inscrevam, que isso ajuda bastante na divulgação do nosso trabalho aqui no YouTube. Então, é isso pelo vídeo de hoje, até a próxima!